sem mais delongas agora, nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos buscar a Deus, receber a palavra dele nesse momento. E hoje nós ainda continuamos na série Nenhum Passo Atrás. Temos aprendido, temos sido desafiados pela palavra de Deus a não retroceder. Temos sido impactados pela palavra de Deus para que, independente de circunstâncias, independente de qualquer tipo de dor, de qualquer tipo de trauma, de qualquer tipo de sentimento, nós venhamos a desistir. Mas, em nome de Jesus, você não vai retroceder, amém? Você vai verdadeiramente avançar, você vai verdadeiramente caminhar em direção a que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer um amém aonde você está aí? Arena Jovem, Deus ele tem um propósito para cada um de nós, e Ele quer sacudir, Ele quer alcançar, Ele quer trazer avivamento aos corações, Ele deseja a salvação de vidas, e Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta conosco. Essa é a nossa maior missão, levar o Evangelho a todos aqueles que têm sede e fome da presença de Deus. Então hoje nós vamos com mais um tema, um passo movido por desafio. A palavra hoje tem esse tema porque nós vamos ver como exemplo a vida de um homem chamado Moisés. Moisés foi um homem que andou com Deus, ele foi um homem que aceitou o propósito de Deus, ou que na verdade aceitou o desafio que Deus havia dado, confiado, entregado em suas mãos. Nós vamos nessa noite entender um pouco mais sobre quem foi Moisés, algumas ocasiões que Moisés vivenciou, experimentou, aonde ele poderia sim, em muitos momentos ter desistido, mas ele não fez assim. Ele seguiu adiante, ele continuou andando, continuou olhando para o futuro, ele continuou confiando em Deus. E você que está me ouvindo, será que você já parou no meio da sua jornada? Será que você está desanimado? Será que você está cabisbaixo? Talvez em um momento do qual você estava andando com Deus, você começou a olhar para as coisas do mundo, você começou a olhar para as coisas naturais, e aí você, não tenho mais tempo, estou sobrecarregado, eu não posso, não tenho mais tempo para viver, não tenho mais tempo para viver o ministério, não consigo mais ir numa célula, não consigo mais liderar uma célula, não consigo mais estar no Arena Jovem, o namoro roubou você, o casamento roubou você, o seu trabalho roubou você de cumprir com a missão de Deus. Eu quero que você entenda que todas essas coisas, elas vêm, elas tomam o nosso tempo, mas elas não podem ter o poder de roubar a missão, elas não podem ter o poder de roubar o propósito de Deus na sua vida. Então, Moisés viveu momentos muito difíceis, tá certo? Embora exista a parte negativa da liderança de Moisés, que inclusive o impediu de pôr seus pés na terra prometida, mas que não é objeto de nosso estudo nessa noite. A grande verdade é que Moisés jamais desistiu, ele foi até onde o Senhor permitiu. Então, Moisés, nós vamos ver logo mais aqui, que ele teve sim vários motivos que poderiam o colocar prostrado, que poderia o ter feito desistir. Inclusive, essa maior perda, não poder entrar na terra prometida, não poder ter usufruído daquilo que Deus tinha para todo o povo, e ele não pôde entrar, mas ele não desistiu, ele foi até onde Deus permitiu. Então, Arena Jovem, você que me acompanha, você que está aí do outro lado da tela, então, você precisa entender isso. Nós vamos compreender o contexto que Moisés viveu e o quanto a tarefa foi difícil para ele. Moisés, ele foi um líder do deserto. Quantos líderes aqui que estão me ouvindo agora? Quantas pessoas que lideram pelo menos a sua vida? Quando a gente fala líder, a coisa mais interessante, tem pessoas liderando gente, mas não lidera a si mesmo. Então a primeira pessoa que precisa ser liderada é você mesmo. Você tem que ser líder de si mesmo. Então quando eu falo líder, eu estou falando com quem tem buscado a decisão de liderar as suas decisões, as suas escolhas, de fazer as escolhas acertadas por aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Esse é um verdadeiro líder. Então você talvez não lidera pessoas, mas você lidera a si mesmo. Então estou falando com você.
quantos líderes tem aqui me ouvindo? Quantas pessoas que lideram a sua vida? Então, não é fácil liderarmos, não é fácil, muitos momentos são momentos conturbados, temos também momentos de paz, momentos de glória, de alegria, mas também temos momentos difíceis e tempos que nós estamos no deserto, e essas decisões de estar e essa posição de estar no deserto, ela nos fere demais. O deserto é um lugar solitário, meu amado. O deserto é um lugar onde, ser sincero para você, é você e Deus. Ou você aprende a depender, ou você está frito, ou você quebra. Então, todos os momentos solitários, você precisa vencê-los, você precisa depender de Deus. Então, ocorre que Moisés, ele não experimentou momentos de liderança fora do deserto. A liderança inteira de Moisés praticamente foi no deserto, foi no meio da pressão, foi no meio do caos, foi no meio da necessidade, foi no meio do conflito. Moisés tinha vida tranquila enquanto ele não aceitou o desafio, mas depois que ele aceitou o desafio, a vida dele foi uma vida bem difícil, foi uma vida bem turbulenta, porque ao mesmo tempo que ele dependia de Deus, ao mesmo tempo tinha o povo cobrando, o povo exigindo, o povo querendo demais, querendo o que não tinha direito, e aí a gente encontra um contexto bem complicado na vida de Moisés. Mas para nós não termos, ou melhor, para a gente ter uma base nessa noite, abra a tua Bíblia onde você está agora, em Números capítulo 11, verso 10 ao 12. Abra a tua Bíblia aí agora na tua casa, no seu celular você deva estar usando, né? Porém, abra a tua Bíblia agora nesse momento, vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim, Números capítulo 11, verso 10 ao 12. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que me trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocasse sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-los à terra que prometesse sobre juramento a seus antepassados? Então, olha que desabafo em relação do que Moisés estava vivendo. Moisés, apesar dele ter aceitado a incumbência, o desafio, nesse momento ele vive um dos cenários difíceis, que coloca qualquer líder em uma posição complicada. Você está fazendo o teu melhor, você está fazendo o que você pode pela vida de uma pessoa, e parece que quanto mais você faz, mais ingrata a pessoa se torna, mais trabalho ela dá, só que o que acontece? São momentos, são pessoas, nós somos assim, e isso não pode influenciar o meu coração, isso não pode me quebrar, isso não pode destruir o que Deus me chamou para fazer. Você, na sua caminhada com Deus, em qualquer área da sua vida, você vai lidar com relacionamento. Então, uma das áreas mais importantes da vida de todos nós é a área que se diz respeito a relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar. E essa experiência de Moisés é que deixa claro muitas situações que nós vivemos, que nós estamos fazendo o nosso melhor, mas aí vem as queixas, vem as críticas, vem as perturbações. Muitas delas podem ser com razões, mas as que nos tiram a paz é quando nós não conseguimos encontrar o porquê de tudo aquilo. E aí Moisés se queixa com Deus: fui eu que concebeu esse povo, o que eu tenho com eles, enfim, e tudo mais. Então, mas o que foi que realmente fizesse com que Moisés abrisse mão do seu conforto para viver essa situação? O que foi que moveu o coração de Moisés? Essa palavra se chama desafio. Desafio. Então, repita comigo: desafio. Moisés era um homem que dava seus passos movido por desafio, movido por algo que o desafiava, por algo que o motivava, por algo que fazia com que ele verdadeiramente
vivesse aquilo que Deus tem para a vida dele. Uma pessoa movida por desafios não se acomoda com o cenário de conforto que vive. É alguém capaz de trocar esse cenário de conforto por um propósito que arde no seu coração. Então entenda uma coisa: você, eu, se não tivermos desafios em nossas vidas, nós não seremos capazes de aceitar, nós não seremos capazes de verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para nós, de viver aquilo que o Senhor espera de nós. Então, uma pessoa que é desafiada, ela não se acomoda, ela troca, na verdade, o seu conforto por um propósito. Então, eu quero dizer para você, se você está muito confortado, é porque você trocou o seu propósito pelo conforto. Agora, se você está vivendo um cenário de turbulência, vamos dizer assim, por causa da sua missão, por causa daquilo que Deus te chamou para fazer, entenda, você está debaixo de um desafio. Você é movido por desafio. Então, não troque, não queira, porque isso vai fazer você retroceder. A voz do conforto te diz que onde você está, quem você é, está bom. A voz do desafio te fala: vá além, rompa limites, vá à frente, viva um cenário diferente. Então, o conforto sempre vai estar dizendo para você: tá bom, para aí, vai ser assim mesmo, e bacana e tudo mais. Pá. Não, mas não é isso. Deus, Ele quer que você aceite um desafio. Deus, Ele quer que você rompa, que você vá além, que você viva o sobrenatural dEle. Então, desafio é o ato de instigar alguém para que realize alguma coisa, normalmente além de suas competências e habilidades. Amém? Abra a tua Bíblia em Êxodo agora, Êxodo capítulo 2, verso 11 ao 12. Êxodo 2, do 11 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus amigos, ou melhor, os seus irmãos, e descobriu que era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um hebreu. Correu e olhou para todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés, ele tinha sido criado, ele viveu, toda a sua infância, chegando à fase adulta, no palácio, como um príncipe. Ele não tinha ideia do peso, ele não tinha ideia do que era a realidade lá fora, ele não sabia o que verdadeiramente isso significava. Mas quando ele viu, ali naquele momento ele presenciou aquilo, ele foi mexido, ele viveu uma circunstância muito, muito conflitante com ele mesmo. Então nós vamos ver dois cenários aqui, aonde Moisés demonstrou verdadeiramente que ele era movido por desafios e não por conforto, porque são dois cenários aonde sim ele poderia ter desistido, parado. Amém? Abra a tua Bíblia. O primeiro ponto tópico 1, quando Moisés desceu do monte. Esse é um outro cenário muito complexo, e é um cenário onde você vê que Moisés, ele vê a ingratidão do povo. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 32, verso 7 ao 14. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo 32, 7 e 14. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo de forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mãos? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira,
tem piedade e não traga esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhe darei toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Esta era uma ótima oportunidade para Moisés ceder e retroceder. Você vê aí o povo incrédulo, coração obstinado pela maldade, pelo mal, pelo caminho tortuoso, e o Senhor falou: vou resolver essa parada agora. Moisés, deixa que eu destrua todo mundo, deixa eu quebrar com essa dureza do coração desses homens, deixa eu fazer da minha maneira. Mas Moisés não. Moisés, ele estava engajado, ele estava movido por um desafio, ele estava movido por aquilo que verdadeiramente mexia com o coração dele. E nesse momento é muito real isso, porque Moisés poderia ter desistido, aceitado e ter deixado o legado dele, mas não. Por um desafio, quem aceita o desafio troca o conforto pelo desconforto. Mas não um desconforto qualquer, o desconforto da missão, o desconforto do propósito, o desconforto de viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Então esteja disposto a trocar o teu conforto pelo desconforto do teu propósito, pelo desconforto da tua missão, porque isso vai fazer você diante de Deus ser melhor, maior, ser alguém disposto a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, o que fez Moisés permanecer naquele momento foi exatamente isso. Foi o desafio. Quem é movido por desafio não vai ser abandonado. Não vai abandonar no meio do caminho. Não vai se prostrar. Não vai se quebrar. Seja movido pelo desafio que Deus te dá. Não é qualquer desafio. Não é acordar amanhã e eu tenho um desafio, criar um desafio para mim. Não é isso, é o desafio que Deus traz para a tua vida, é o desafio que o Senhor traz para você. Então, ponto 2, quando Moisés fere a rocha. Esse é o segundo ponto, que Moisés tinha tudo para desistir, tinha tudo para abandonar, tinha tudo para deixar tudo de lado, mas não. O que Moisés fez? Moisés continuou caminhando, continuou seguindo em frente. Então, o primeiro cenário do monte, agora o segundo cenário que nós vamos ver. Números, capítulo 20, versos 7 ao 12. Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 20, do 7 ao 12. Diz assim a palavra: E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá águas. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: Escute, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os bezerros beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Amém? Então, entenda isso. Entenda isso. Por quê? Porque isso é fantástico. É fantástico o que estava acontecendo aqui. Mais uma situação, depois de toda aquela calamidade, depois de enfrentar os egípcios, depois de enfrentar idolatria, depois de enfrentar ameaças de mortes e tudo mais, chega nesse momento, quase na reta final aqui, você tem um cenário trágico desse, um cenário complexo desse. Por que isso? Porque isso é real. Às vezes, nós estamos quase fechando um cenário, fechando uma situação da nossa vida, fechando um capítulo da nossa vida, e a gente acaba ali naquele momento sendo
negligente em alguma atitude e a gente coloca tudo a perder. Moisés podia nesse momento também ter mais uma razão para desistir, mais uma razão para ser um desistente, um desertor, mas não foi essa a atitude de Moisés. Então, a atitude errada de bater na rocha fez com que ele perdesse o acesso a pisar na terra prometida. Porém, Moisés não entrou na terra, traído por suas emoções, mas ele pôde vê-la, e melhor ainda, ele deixou o seu legado conhecido até hoje como um libertador. Então, Moisés, ele não entrou por causa de um erro, mas ele também não desistiu. Então, quando você errar, entenda uma coisa: o teu erro pode te convidar e te dar todas as possibilidades para você desistir, mas ele não pode te fazer desistir. Se você errou, restaure, conserte, arrependa-se, faça o que tiver que fazer, pague o preço que tiver que fazer, mas não retroceda, não volte atrás, permaneça na posição, sofra o peso que tiver que sofrer, pague o preço que tiver que pagar, porém, não dê nenhum passo atrás. Retroceder, voltar atrás, é uma péssima decisão, é uma péssima escolha, é um péssimo caminho. Então você e eu somos chamados para permanecermos, para estarmos verdadeiramente como o Senhor ele nos chamou. Então eu quero que você verdadeiramente entenda essa lição nessa noite. Deus ele tem um desafio para você. Deus ele não nos chama para nos colocar apenas em uma terra confortável. Deus ele não nos chama apenas para nos colocar numa terra aonde vai ser mil maravilhas. Não, você não vai ver isso. Você vai ver homens de Deus pisando numa terra prometida, porém até mesmo a terra prometida era necessário conquistar, é necessário lutar, porque sempre vai ter alguém, algo, oposição a você, querendo destruir o teu casamento, a tua família, o teu ministério, aquilo que você construiu com suor diante do altar, com lágrimas, vida de entrega e renúncia. O povo, quando entra depois na terra prometida, guiado e orientado pela liderança de Josué, você vê que havia na terra prometida gigante. E todas as conquistas, houve guerra, houve ali uma batalha, houve a necessidade de um posicionamento. Mas o desafio nos dá força para enfrentarmos aquilo que Deus ele quer que nós façamos. Então, se você não é movido por desafio, qualquer coisa vai te destruir. Por que que umas pessoas cedem mais rápidas do que a outra? Porque o desafio para uns tem um sentido maior e para outros tem um sentido menor. Então, o que vai fazer você verdadeiramente entender e permanecer é quando você aceita o desafio que Deus te dá. E esse desafio que o Senhor te dá, Ele te dá capacidade, Ele te dá força, Ele te dá unção, Ele te faz avançar. Então seja movido por um desafio, seja movido por algo que vem do coração de Deus, porque isso vai fazer você jovem, você pai de família, você que me ouve, a viver um evangelho não anônimo, não estagnado, mas um evangelho que alcança a vida, um evangelho que impacta a vida, um evangelho que anuncia que o Senhor é rei, que o Senhor é libertador, que o Senhor é verdadeiramente o único caminho para as vidas de todos nós. Então, eu quero que você permaneça com essa palavra no teu coração. Então, uma pessoa que não tem o coração movido por desafio, que se preocupa apenas com o seu conforto, além de ser uma pessoa propensa a desistir diante das adversidades, é alguém que nunca vai ser capaz de deixar um legado. Olha só o que eu estou dizendo para você. Então, uma pessoa que só se preocupa com o seu conforto é uma pessoa que ela vai agradar todo mundo. Pessoas que agradam todo mundo, certamente não vai deixar legado para ninguém. Então, se você tem um chamado, se Jesus ele falou assim, se perseguiram a mim, irão perseguir a vós. Então, por que isso? Porque o legado de Jesus, apesar de ele não ter ferido ninguém, muito pelo contrário, ter feito apenas coisas boas, mas o legado dele era um legado que até hoje dividiu a história, e é o legado que nós temos, e nós temos que seguir adiante e transmitir eles a outras pessoas. Então, se você ficar apenas confortado, aceitar o teu carro, a tua casa, o dinheiro que está na tua conta, ou o trabalho que você tem, e pensar que está tudo bem,
não está tudo bem. O teu conforto vai te destruir. O teu conforto vai roubar o teu senso de propósito. E talvez o teu conforto já esteja te anulando. Você não sabe, você pode estar dentro da igreja, você pode estar sentado em uma das cadeiras, mas você está tão certo que o teu conforto é sua segurança, que isso está te anulando de fazer a vontade de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Por isso eu quero que você entenda e receba isso. Não permita que o conforto te destrua, te anule, te bloqueie. Saia da sua zona de conforto. Aceite os desafios que Deus tem para a sua vida. Aceite, seja um líder. Aceite, seja um homem de Deus na casa do Senhor. Faça aquilo que o Senhor te chamar para fazer, pregar, dançar, tocar. O que é que Ele te chamou para fazer? Cuidar das crianças, mas seja alguém ativo. Não se acomode no seu conforto, porque você está sendo anulado. O seu talento, os seus dons, todas as suas capacidades estão sendo bloqueadas. E o reino de Deus, Ele quer contar com você. Ele não depende de você, mas Ele quer contar com você. Ele quer que você entre nessa luta. Então, em nome de Jesus, nós não iremos retroceder, nós não iremos parar, nós iremos verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Então, Arena Jovem, você que me ouve, que essa palavra fique no teu coração, que essa palavra te encha de esperança, que essa palavra te dê força para você sair do lugar onde você está e você cumprir com o seu propósito aonde Deus quer que você esteja. Amém? Então, nesse momento, eu quero que você, se você puder, feche o seu material, fecha agora a sua Bíblia, amém? Coloca de canto, e eu quero te convidar a fazer uma oração para que nós encerremos esse tempo, aonde nós, diante do altar de Deus, recebemos, na verdade, e agora nós vamos agradecer e receber uma bênção em nome de Jesus. Então, esse é o tempo. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos aonde você estiver. Deixe o poder de Deus agora tocar você. Eu quero orar pela sua vida, amém? Eu quero clamar, eu quero te abençoar nesse momento em nome de Jesus. Deus eterno, Pai, nós tivemos nessa noite, Senhor, a Tua palavra nos desafiando a sair do nosso conforto, desafiando a abrir mão do palácio, a abrir mão da tranquilidade, a abrir mão daquilo que nos traz paralisia, que nos bloqueia, que nos limita para vivermos o chamado que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, essa vida que está me ouvindo agora do outro lado da tela, Senhor Pai, seja onde ela estiver, Senhor Pai, que Teu Espírito Santo toque no coração dela, que Teu Espírito Santo comova ela, convença ela, encha ela, empodere ela, para que ela, assim como Moisés, vendo a situação do povo que sofria, aceitou e viveu uma revolução para a sua vida, meu Pai. Em nome de Jesus, nesse momento eu quero clamar a Ti, Pai. Eu quero verdadeiramente, Senhor Pai, pedir. Nos leva, Senhor Pai, a vivermos o Teu chamado. Nos leva, Senhor Deus Pai, a entendermos a calamidade, entendemos a situação. E, Senhor Pai, estar colocado na brecha, estar colocado, Senhor Pai, da maneira que o Senhor vai nos usar. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, nós bendizemos por esse tempo, por esse ambiente, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, levante as suas mãos aos céus nesse tempo e fale com o Senhor, ou melhor, nesse momento, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, levante as suas mãos, que a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus esteja sobre ti. Que o Espírito Santo do Senhor te empodere, te capacite, toque você e te faça ser a resposta para um estado de caos, para um estado de calamidade, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, a paz do Senhor recaia sobre ti e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Arena Jovem, Deus abençoe a sua vida, você que me ouve, uma excelente noite, e eu te aguardo amanhã às 10 horas da manhã com o culto da unidade, amém? Então, não perca, esteja conosco, curta a nossa página, você que é membro da Sara Nossa Terra, nos ajude a divulgar isso, compartilhe no seu Facebook, compartilhe com os seus familiares, amém? E nós vamos anunciando o Evangelho
à medida que nós assim podemos. Que Deus esteja com você, uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até amanhã.